quantos de vocês gostam, mas gostam mesmo, de ganhar presentes? O que é ganhar presentes? Ganhar presentes é você receber algo que você nem sabe se precisa daquilo, se aquilo é importante, mas o fato de ganhar. Qual que é a sensação de ganhar algo? Quem está se casando faz o chá de panela? Quem está se casando manda lá no convite uma lista de presentes, não manda? E ali, os mais diferentes convidados vão revelar as suas intenções. Na Torá, isso chama-se terumá. A terumá é um ato de generosidade, ele expressa, e ele só foi pedido de quem tivesse um coração generoso, porque quando isso é feito na primeira vez na Torá, ele aparece exatamente na porção em que Deus pede isso. Ele diz assim: e pedirás de todo aquele cujo coração se move voluntariamente, e trarás ouro, prata, cobre, tecidos, pedras, tintas, couros e madeiras. Terumá, ele é isso. Ele produz na pessoa que está recebendo um senso de ser abraçado, de ser cortejado, de ser reconhecido, de ser amado. É um senso, é um sentimento muito importante, porque quando nós recebemos algo, nós nos sentimos presos àquela pessoa que está nos dando. É ou não é? Você merecer ganhar um brinde, merecer ganhar um presente, quando você recebe, aquilo te dá a sensação, e o senso de dívida, né? O senso de dívida, estou ganhando algo, né? Que é o que a pessoa consegue demonstrar na forma como entrega o presente. Agora, a outra reação é para quem dá, para quem doa. Para quem doa, pessoa que decide, fala, eu vou fazer um agrado, eu vou demonstrar a consideração que eu tenho por alguém, né? Em todos os relacionamentos, de amizade, conjugal, corporativo, são reconhecimentos que nós emitimos naquilo em que nós doamos, em que nós damos de presente, que nós chamamos de terumá, é um senso de doar. Não. É um senso de dar mesmo. Aquilo sai de você. Eu vou dar de presente a alguém que eu tenho consideração um iPhone. O que representa para os jovens isso aí? Um iPhone, qual que é o último? É o 15? Aí ele conta para o amigo e fala, olha, eu ganhei um iPhone 15. Aí ele pergunta, quem é que te deu? Foi o teu pai ou tua mãe? Não. Foi um outro colega. Falou, uau, mas por que ele te daria um iPhone 15? O que esse objeto revela? Ele revela um valor agregado, não é? Uma coisa cara, um presente caro. Então, você consegue medir no valor da entrega, no valor do objeto, ou até no valor da entrega. Porque você também pode doar algo muito simples, mas que consiga refletir a personalidade, né? Alguém pode doar uma gravata e você causar o mesmo efeito de quem está ganhando um iPhone 15. Entenderam ou não? Está na diferença do valor agregado do objeto versus de como ele é entregue. Então, esses dois sentimentos refletem terumá. O fato de você estar doando alguma coisa,
porque você está demonstrando uma consideração, você está demonstrando reconhecimento. Você está reconhecendo, você fala, você merece, né? Você merece essa consideração. E é claro que quem recebe, ele fica vendido a esse sentimento. Ele fica com aquele senso de dívida. Você fala, poxa, o Joshua tem tal consideração, eu nem sabia, né? E você passa a ter um olhar diferente para aquela pessoa porque ela te prendeu. Ela te prendeu a um ato de demonstração, de expressão, de reconhecimento, de carinho. Você fala, poxa vida, né? Que coisa impressionante. E aí, a conotação daquela amizade muda ou não muda? Muda. Daquela sociedade muda ou não muda? Muda. Do relacionamento muda ou não muda? Muda, porque você acaba transmitindo os valores que essa pessoa tem para você, né? E os valores que você representa para ela. Então, são esse efeito. Mas tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a Paraxá. Nada. Porque a outra coisa que está associada aqui, ela está falando de um senso de educação. Esse senso de educação, ele é diferente de que você tem que... Porque uma coisa é quando nós doamos algo por consideração. E agora, esta porção, ela está nos ensinando, e isso é uma educação financeira. A outra coisa, ela fala sobre tzedakah. A tzedakah, ela desobriga a pessoa a ter o mesmo sentimento de quem está dando presente. É diferente, muda tudo. Você vai desconsiderar tudo que eu falei sobre terumá, sobre quem doa e sobre quem recebe. Mas sobre tzedakah é o assunto dessa porção e ela fala sobre o ato de doar sem ter necessariamente um sentimento, uma consideração, uma pré-história. Porque você escolheu a pessoa a quem você decidiu presentear. Agora a tzedakah não é a mesma coisa. A tzedakah é o ato de justiça. Uma é um ato de generosidade, o outro é um ato de, repitam, justiça. A justiça é a tzedakah, porque a tzedakah você pode fazer para uma pessoa que ela nunca fez nada por você. Ela nunca abriu a porta para você. Ela nunca te deu um copo d'água. Ela nunca foi educada com você. Ela nunca te prestou nenhum tipo de favor, de generosidade, de expressão para quem você deva a ela um favor. Não estamos falando de troca de favores. Não estamos falando de trocas de gentileza. Não estamos falando de trocas de afagos. Estamos falando de justiça. E quando nós falamos de justiça, você não precisa ter nada que determine uma pré-história para você decidir se você vai favorecer aquela pessoa ou não. E essa educação, pessoal, é um alto nível. A tzedakah, ela é um nível, porque uma coisa é nós presentearmos. Nós damos presente aos pobres. Para quem que nós damos presentes? Você entra numa loja e escolhe um presente para doar a um pobre. Para quem é que nós damos presentes? Nós damos presente para quem não, para quem está em necessidade? Não, nós damos presente para quem não precisa. E aquilo não está ligado o quanto ela precisa do presente, está ligado o quanto eu a considero. Ela pode ser a pessoa mais rica do mundo, eu não posso ter uma consideração pela pessoa mais rica do mundo? É pecado eu dar um presente pro Yosef Safra, que é o maior banqueiro, que tem 20 bilhões de dólares? Ele precisa ser um pobre para eu dar a ele um presente? Não, eu só preciso ter o quê? Consideração.
É claro que alguém que tem 20 bilhões de dólares, fica cada vez mais difícil escolher um presente, né? E fazer com que ele se sinta preso a você. Você pode dar para ele um iPhone, ele te dá uma Mercedes. Fala, isso não é justo. Ele nunca vai ficar devendo ninguém. Fala, eu vou lá comprar um iPhone em 24 parcelas e vou abafar. Aí ele recebe, mostra gratidão e dá uma Mercedes de volta. Não estou falando de um conflito de interesse. Eu estou falando porque quem dá o presente, ele quer deixar uma impressão que é o senso de dívida. Isso é gostoso, né? Porque quando nós damos um presente para a pessoa que não pode retribuir, aquilo ainda é muito mais meritório. Você dá um presente para quem não tem condições de retribuir, ela sempre vai ter você positivamente na mente dela, nas orações, na gratidão. Ela fala assim, poxa, mas como eu gosto do Mordecai, e como ele é gentil, como ele é educado. Obrigado, Hashem, por ter um amigo assim. Mas se o Mordecai me dá uma Mercedes de volta, fala, me ferrei. Né? Me ferrei, porque eu não consegui impor a ele um senso de dívida. Ele se livrou da dívida e me deu uma coisa maior do que a que eu dei para ele. Então esse é o efeito de terumá, de nós causarmos essas demonstrações, mas que não é a mesma coisa para a de Sedaká. A de Sedaká é um ato de justiça. Ela tem 8 degraus, a de Sedaká. A de Sedaká, você pode dar uma de Sedaká e falar assim, vai me fazer falta. Ai, que ódio. É o primeiro degrau. Você fez uma de Sedaká contrariada, uma pessoa que você nem conhece, que nunca fez nada de bom para você. Mas você conseguiu liberar a tal da de Sedaká. Então você subiu um degrau. Um segundo degrau é você dar uma de Sedaká menos do que você poderia dar. Você fala assim, eu tenho R$200 para de Sedaká, mas eu dei só 10. Mas mesmo assim você deu com alegria. Você fez aquela doação com alegria. Isso representa um segundo degrau da de Sedaká. Você conseguiu entregar aquilo não com tristeza, não com rancor. Um terceiro é quando você entrega uma de Sedaká com sentimento positivo e entregou aquilo que tinha para entregar. É um outro degrau. E um outro degrau é quando você destina uma ajuda para alguém que ela sabe que você é o doador, mas você não faz nem ideia de quem é o que recebeu. Você fez a doação e você não sabe para onde foi a sua doação, mas a pessoa que recebeu, ela sabe que foi você o doador. Em que degrau nós estamos? Então, a de Sedaká, ela é a justiça que nós fazemos, em que você simplesmente não precisa ter uma correlação com a pessoa com quem você vai fazer o benefício, com quem você vai fazer a distribuição. Por que eu falei que nós começaríamos do fim? Porque a Haftará desta semana, lida aí pelo Eliezer, o Fábio, ela nos impõe a seguinte coisa. A generosidade, pessoal, ela pode se expressar. Ela pode se expressar bem quando nós doamos com interesses, né? Porque é muito bom você ter o maior número de pessoas devendo para você gratidão. Isso é verdade. É melhor você ter mais pessoas que sejam gratas a você do que mais pessoas que te odeiam. Quem que vai transmitir mais energias para você, positivas?
E aí nós perguntamos quantas pessoas... Tinha um amigo meu que disse que nós precisamos de 6 amigos. 6 amigos, porque a urna em que somos levados à sepultura tem 6. Precisamos de 6 coleguinhas. 6 alças. Já é um bom número, não é? Agora, nós precisamos ter o maior número de pessoas que tenha conosco um senso de gratidão, um senso de dívida, do que o maior número de pessoas que esteja falando mal de você, que te odeia. E por isso que às vezes nós fazemos a tzedaká com certo interesse. Quando você doa um presente para alguém, eu trabalhei, na empresa que eu trabalhei, eu fui um representante. Então, quando tinha aniversário de um funcionário, esse funcionário tinha que trazer para a empresa chocolate, bombons. Pelo número de funcionário, que era 100 e poucos funcionários. Então ele trazia esses bombons, é o aniversariante que pagava. E aquilo era distribuído, eu mesmo distribuía para todos os outros funcionários. E quando a pessoa recebia, normalmente lá para as 4 da tarde, para quem trabalha na operação, 4 da tarde já está com fome ou não? Então o efeito daquilo era interessante, porque quando você está entregando é que nem quem passa com o cortejo da Torá. Quem passa com o cortejo da Torá, ele passa pela congregação, ele passa pela sinagoga e ele consegue medir a reverência de que cada um tem pela Torá. Ele consegue medir como que cada um reage quando a Torá passa por ele. E quando você, no período da tarde, da operação lá do trabalho, e chega um bombom, e aí era automático. As pessoas perguntavam, quem é o aniversariante? Né? Quem é o aniversariante? E o aniversariante deixava qual gosto ali para as pessoas. Né? Então, é uma forma de você distribuir uma energia positiva. Eu achei interessante essa política. Quando alguém ia se casar, quando alguém se casava também, eu passava na coleta. Nós recolhíamos ali uma ajuda para o noivo ou para a noiva. Então, eu chegava lá no executivo da empresa e falava, olha, nós temos o funcionário tal que vai se casar. A energia que aquele funcionário tinha do seu histórico com os outros funcionários media a generosidade que ele ia extrair das pessoas. A consideração era medida ali. Né? Então, normalmente, o presidente da empresa é o que doava a nota máxima. Na época era R$100, agora já tem de 200, né? Então ele colocava 200. E eu colocava na lista. Presidente, o nome dele, R$200. Quando eu chegava no sócio dele, eu falava, olha, o Joshua vai se casar. E eu estou fazendo a arrecadação e o Vasco já deu R$200. Acabei falando o nome do homem. Aí o outro sócio olhava e falava, ele não queria dar menos do que o sócio dele. Ele dava 200 também. Eu chegava no outro sócio e eu falava, ó, o fulano e o ciclano já deram R$200 cada um. Quanto que você vai doar para o Joshua? Ah, põe 200 também. Então, se eu começasse lá da portaria, ia ser 10. E o presidente ia começar a dar 15. Ele ia se sentir à vontade de dar R$15. Não, então eu trazia dos maiores valores, ia passando para a coordenação, ia passando nos lugares ali onde a arrecadação per capita era maior. Onde as folhas de pagamento eram maiores. Quando eu chegava lá no almoxerifado, lá na linha de produção, aí aquilo ia para
ia para 20, ia para 10, ia para 50, ia para 5, né? Então dependia muito com o que cada funcionário, se ele fala bom dia, se ele é generoso, se ele é educado, aquilo era diferente para um ou para outro. Tinha um que mandava um palavrão, manda ele se ferrar. Entendeu? Bom, aí no final da coleta lá tinha um valor considerável que dava para a pessoa, né? Acontece, pessoal, que nós queremos sempre refletir e nos equiparar. Isso fazia com que os outros sócios falavam, eu não posso dar menos do que o Aharão deu. Se o Aharão deu 200, eu também tenho que dar 200. Né? Isso é aquilo com quem nós queremos nos parecer. O Aharão deu 200 e aí agora eu vou ter que dar 200. Eu não posso ser menor do que Aharão, eu tenho que ser no mínimo igual. Né? Isso influenciava, né? Às vezes o coordenador lá embaixo, ele fazia questão de dar o mesmo que o presidente doou, o mesmo valor. Ajudava quem? O noivo, a noiva que ia receber. Né? E depois disso, as pessoas doavam ali pela generosidade. Então eu mostrava na lista e essa lista depois ia para o noivo junto com... Enrolava ali os valores, né? Ia a lista, ele sabia o que cada doador deu para ele. Bom, então o efeito da Tzedakah, pessoal, é o nível mais alto, de quando nós doamos sem exatamente esperar nada de volta. É o mais alto nível, é o topo da escada. E o topo da escada é que quando nós ajudamos alguém de quem você não pode esperar nada de volta, você agradou a quem? Na semana passada nós falávamos com quem que Deus está se ocupando. Vocês se lembram? Com quem? O órfão, a viúva, o estrangeiro e o peregrino. Quando a sua doação chega para a pessoa que não pode te retribuir, você pode convidar alguém para ir num restaurante cachê que custa 250 o buffet. Vou levar a pessoa ali. E a pessoa pode sair daquela refeição e falar, nunca eu vou conseguir retribuir essa refeição. Nunca. Então ela fica presa à pessoa que convidou, certo? Nós ficamos presos. Ele me levou para almoçar lá no Higienópolis, no restaurante cachê mais caro de São Paulo. E agora? Eu fiquei cativo àquilo. Né? Então, o senso de gratidão. Agora, a Tzedakah, ela tem esse efeito. Esse efeito de que a pessoa não tem como te retribuir. É o topo da escada. E como que nós fazemos para chegar a isso aí, pessoal? Como que nós fazemos? O que você quer em troca? Porque eu não posso me iludir de que se eu comprar um iPhone para doar, ele nem precisa disso. Se eu comprar um iPhone para doar para o banqueiro mais rico do mundo, que é o Yosef Safra, eu não posso me iludir de que ele não pode me retribuir. Vocês concordam ou não? Ele pode me retribuir e eu continuar devendo a ele. Mas quando eu dou isso para alguém que não tem, ela tem muito menos do que eu, e a minha generosidade da Tzedakah, ela é alta, e aí, aonde está o nosso interesse? Porque nós não damos nada sem interesse. Vocês concordam ou não? Vocês concordam ou não? Porque a nossa intenção, veja, eu falei aqui para vocês querem ter mais pessoas que odeiam vocês ou pessoas que estimam vocês? Então, quando você doa,
doa de tzedakah, de justiça, ou doa de presente, de generosidade, para ambas as coisas, você torna alguém presa a você, certo? E aí não deixa de não ser eu dou sem qualquer tipo de interesse. Eu duvido. Não há quem faça sem interesse. E também não é errado nós doarmos com interesses. Então a tzedakah, ela tem os seus níveis. Até a pessoa que doa ali com remorso, com tristeza, com rancor, ela também já está fazendo um bom ato. Ela também já está fazendo um bom ato. Então, eu quero fazer uma demonstração para vocês do que está na leitura da Haftará, que diz assim: Isaías transmite. E Yeshayahu transmite. O profeta Isaías está consolando. Veja só. As palavras de consolação de Hashem à cidade de Jerusalém devastada. Ó tu, pobre, fala comigo, pobre, e tempestuosa, que passou por tantas tribulações e ainda não foi consolada. O profeta Isaías está consolando quem? Quem que é essa pessoa pobre? Jerusalém, certo? Então, pessoal, quem é que está com os pobres? Quem é que está com os pobres? E se você imita ele, quem mais está com os pobres? Os justos. Vocês estão entendendo? Porque quando você consegue ajudar o pobre é aquele que não pode retribuir o bem que você está fazendo a ele. Esse é o pobre. Você pode dar um presente para quem pode te retribuir. Mas a tzedakah é uma doação para quem não te conhece, para quem não sabe quem você é, ou para quem é incapaz de retribuir o bem que você fez a ela. Então presta bem atenção que eu vou ensinar para vocês. Aqui está o segredo, sabe do quê? Sabe do que ou não? Eu vou ensinar vocês a terem interesse. De vocês terem o maior número de pessoas que pensa positivo sobre você. Porque quando você tem alguém que você quer bem, e você está lá em Jerusalém, você está passando na rua Beit Yehuda, que é uma rua comercial, com talites, com lenços, com brindes, com coisas caras, e você fala assim, eu vou levar um presente. Você está na mente dessa pessoa, né? Para ela falar assim, vou comprar uma lembrança para essa pessoa, né? Aí você vai levar, a pessoa que vai receber fala, poxa, ela lembrou de mim lá em Jerusalém. Isso é uma coisa muito boa, né? Preste bem atenção no segredo judaico de como ficamos ricos. Ah, mas de novo essa conversa. Eu não aguento mais receber dinheiro na conta. Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Hashem se ocupa com as pessoas que têm as dificuldades e não têm as respostas para dar. Quem está com fome, quem está com sede, quem não tem roupa, quem não tem dinheiro para o Shabat. Você acha que todas as pessoas teve condições de ter um kiddush com vinho e com halá? Vocês acham? Todas as pessoas tinham na mesa dela, nesse Shabat, um vinho e as halotes para recitar as bênçãos de santificação de Shabat? Todas essas pessoas têm as mesmas iguarias que você preparou para a sua mesa de Shabat? Então,
enquanto uma casa tem alegria pelo recebimento do Shabat, se a alegria daquele que não teve o vinho, que não teve o pão, for maior do que a sua que tem, com qual olhar que Hashem vai ter sobre você? Ah, na minha tem vinho kasher, tem asralot, tem salmão. Tem salmão, tem sobremesa, tem tudo. Tem frutas, tem bebidas. Se na casa em que não tinha as mesmas coisas, e nem o mínimo, qual que é o mínimo para a santificação de um kiddush? Qual que é o mínimo que a pessoa precisa ter? Que não é possível, se você não tiver, não é possível recitar o kiddush. O vinho e o pão. Se lá a pessoa fez com alegria, com sinceridade, a santificação do Shabat sem o mínimo, e a alegria dela for medida maior do que a sua, com qual olhar que os céus terá sobre você, sobre os seus problemas, sobre suas dificuldades, sobre os seus apertos? Hein, pessoal? Então, quando eu faço a tzedakah no mais alto nível, mais importante do que o Yosef Safra, eu deixo o dono do universo grato comigo. Entendeu? Então, quando eu consigo garantir que a minha tzedakah ela chega nos mais altos níveis, obrigado. Quando eu faço com que a minha tzedakah chegue nos mais altos níveis, então eu consigo fazer com que eu consigo me fixar na memória daquele que pode me atender em todos os meus problemas. Se o meu problema for financeiro, ele pode me ajudar. Se o meu problema for de saúde, ele pode me socorrer. Se o meu problema for de ameaça, de perigo, ele pode me proteger. E proteger toda a minha posteridade. Vocês estão entendendo? Para quem que nós devemos... Na cabeça de quem nós devemos estar na memória? Entendeu? Você já pensou a gratidão? Veja só, se tem coisa mais raras, né? Existem esses fatos aí. Uma pessoa ajudou uma jovem, salvou ela de uma moça que caiu numa situação em que ela foi vítima de assaltantes que rebaixaram o nível tentando estrupar a moça. Aí um rapaz se arriscou e salvou aquela moça sem saber quem ela era. Sem saber quem era o pai daquela jovem. O pai daquela jovem, quando soube, o que ele mandou? Uma fortuna para o jovem que se arriscou em proteger e salvar a sua filha. Quem de vocês não pagaria e não recompensaria alguém que protegesse o seu maior bem? Então, voltam para a leitura, voltam comigo aqui. Deus consolando um pobre. A palavra de consolação, a cidade de Jerusalém devastada. Ó tu, pobre, tempestuosa, passou por tantas tribulações e ainda não foi consolada. Essa é uma pobre que ninguém deu uma tzedakah para ela. Você entendeu ou não? Essa é a filha que ninguém foi lá e dá um braço para ela, falar: eu vou te socorrer, eu vou te proteger. Só que o olhar de Deus estava sobre o sofrimento daquela pobre que ninguém
atendia as suas feridas, a sua sede, a sua fome, a sua desolação. Ela não foi consolada. Vocês estão entendendo, pessoal? Havia uma mulher com fome, mal vestida, atribulada e com necessidades. E aí, quem é que foi ao encontro dela? Quem é que foi ao encontro dela? Porque ela não tinha mais como retribuir. Quem desse qualquer ajuda para ela, ela mesma não tinha como retribuir a ajuda. Estão entendendo? Não tinha como retribuir a ajuda. E diz assim: ainda não foi consolada. Eis que eu pavimentei os teus pisos com pedras preciosas, vermelhas, e assentei as tuas fundações com safiras. Mudou a realidade dela ou não? Mudou a realidade dela ou não? Vocês sabem que o julgamento de Rosh Hashanah, Hashem cumpre a promessa que diz assim: ele rebaixa um e exalta o outro. Em Rosh Hashanah e no Pessa acontece esse julgamento. Existem pessoas que estão lá fora de qualquer perigo, fora de qualquer ameaça. Ele tem saúde, tem dinheiro, tem gente protegendo ele, tem gente falando bem dele, está no mais alto nível. Parece que nada pode ameaçá-lo, né? O que Hashem diz? Ele rebaixa um e exalta o outro. O que está acontecendo aqui com Jerusalém? Deus diz assim: eu farei os teus caminhos de pedras e de safiras. Vocês já foram para cidades onde são cidades ricas? Aqui no Brasil, a cidade de Paulínia, em São Paulo, é onde fica a refinaria da Replan. Os teatros, os prédios públicos são feitos de mármore. As calçadas têm pedras, tem coisas assim, coisa fina, que você fala: poxa, parece que eu estou na Europa. Aqui, a cidade de Araucária, a refinaria, né? As calçadas, como que é ali? O transporte local é gratuito para os moradores. As calçadas são as coisas mais lindas. A guarda municipal anda de Camaro para oferecer segurança. É uma demonstração de riqueza ou não? Agora, a cidade que estava assolada, perturbada, e não havia quem o consolasse, o que Deus está fazendo com ela? Consolando. Ele diz assim: agora os teus caminhos serão de safiras, de pedras, os seus caminhos serão aplainados. Né? Por que eu digo isso? Porque aqui mais para baixo diz assim: ele fala assim das pessoas que rejeitou. Agora, o profeta Isaías, ele fala das pessoas que rejeitou ajudá-la. Quando a pessoa que podia te socorrer, ela tinha tempo, ela tinha dinheiro, ela tinha condições, ela passou, olhou a sua desgraça e foi embora. Como que essa pessoa fica na tua cabeça? A pessoa que viu o teu sofrimento, viu o teu aperto, ela passou, ela olhou, ela parou, ela olhou e seguiu indiferente. Como que ela fica na tua cabeça? Ela estava aqui em cima e você estava... Onde você estava? E aí o Tribunal Celeste às vezes faz as seguintes movimentações. Todos os anos, pessoal. Todos os anos. Essas mudanças acontecem. E o profeta Isaías está protestando com Esave, que se fez indiferente em relação à sua pobreza. Então veja só.
Eis que os descendentes de Esav me rejeitaram, certamente terão medo daquele que se mobilizar contra ti para a guerra e cairá por tua causa. Inversamente, todo aquele que se uniu a ti na tua pobreza, todo aquele que se uniu a ti na tua pobreza, contigo permanecerá contigo na tua prosperidade. Entenderam, pessoal? A mudança. Só que para nós chegarmos a um nível o mais alto da Tzedakah, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o nosso dinheiro. Porque uma coisa é nós nos iludirmos, falar, não, quando eu ficar rico, eu vou ajudar a minha sinagoga, eu vou construir uma sinagoga linda no lugar mais rico da cidade que eu moro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar aquele, eu vou ajudar outro, eu vou fazer. Aonde está essa pretensão? Ela está condicionada àquilo que você não é. Só que aquilo que você é incapaz de mover uma pedra. Porque nós pensamos que quem pode ajudar são só as pessoas que têm. Eles que têm a obrigação de fazer tzedakah. Eles que têm a obrigação de construir a sinagoga. É eles que têm a obrigação de ajudar os pobres, o viúvo, o órfão. É o fazendeiro, é o empresário. O Danilo, uma vez foi fazer uma ação social aqui e encontrou um amigo da universidade que estava ali com a camisa vermelha, mostrando que ele tem ideais socialistas e comunistas. E ele se sentiu tranquilo e falou, nós temos uma ação social, você não quer se unir conosco? Ele falou, poxa, que legal, parabéns para vocês. E ele falou assim, você quer nos ajudar? Você quer doar alguma coisa para a nossa iniciativa? Ele fez assim. A obrigação de ajudar os pobres é do Estado. Não sou eu. É o governo que tem que ajudar, é o prefeito, é o governador e o presidente que tem que ajudar os pobres. Nós terceirizamos as nossas responsabilidades. É o rico que tem que construir a sinagoga, que tem que comprar a Torá, que tem que ajudar o pobre. E você só tem planos de ser generoso e de exercitar a generosidade se você tiver 1 milhão na tua conta. Aí que está a diferença. A Torá, ela é justa. E quando nós falamos de justiça, a Torá não está dando essa responsabilidade aos ricos, tá? Saímos do quesito terumá e entramos no quesito justiça. Então, a justiça ela é feita por todos. Então, a tzedakah, quando dada por alguém que tem condições frágeis, ela está demonstrando que ela quer ser igual a quem? Ela está demonstrando ao tribunal celeste que ela quer ser igual a Deus em participar do cuidado do doente, do órfão, da viúva e do pobre. Quando ela dá do seu pouco, fala assim, não, eu quero ajudar a sinagoga onde eu rezo. Ela está falando assim, eu quero dar um presente para Deus que não precisa. Porque quando você ajuda o pobre. Mas quando você faz alguma coisa pela sua sinagoga, você está dando um presente para aquele que não precisa de presente. Quem que é? Hashem. Isso é terumá. O cara tem uma mansão de 12 milhões. Aí você passa na van e fala assim, olha que taça linda, eu vou levar lá. Parece que tem nexo, essa ideia tem nexo para você?
Aí você passou lá como que chama? Lá na Sam's Club. E fala, olha que lindo, eu vou comprar isso aqui e levar lá para a mansão do meu amigo rico. Faz sentido? Então a sinagoga, o que ela representa? Ela representa a mansão daquele que não precisa do seu recurso. É isso, é terumá. A de Sedaká é quando nós nos ocupamos. Agora, para nós chegarmos a um nível, pessoal, o nível de que Ireê está nos ensinando, veja só. Hoje a porção está falando de Maserot. Sabe o que é isso, não? Essa palavra, Maserot, é o plural do quê? É o plural de Maser. Em português é o plural do quê? Dízimo. Então, dízimo e Maserot, dízimos. A Torá está ensinando nós nos relacionarmos com o nosso próprio dinheiro. E ela está falando só para o rico? É só o rico que recebe a Parnassá Tová? Não. A Parnassá é o sustento, que ela representa o pão. Então, quando nós recebemos o nosso sustento, existe o olhar do Tribunal Celeste sobre como que nós nos relacionamos com esse dinheiro. Então, por exemplo, Maaser e Shon é o que foi destinado ao serviço do templo, dos levitas e dos Koanim. Esses aí, eles eram servidores públicos. Não eram voluntários, eles eram servidores públicos. Não é assim, eu quero servir no templo, eu vou ser voluntário. Não, os levitas foram convocados a serem servidores públicos. Então, o Maaser e Shon, ele era o sustento de que as demais tribos distribuíam justamente, não era presente, não era nada, era um dever das tribos para os servidores públicos. Depois, pessoal, como que nós começamos a nos preocupar com os pobres? Como que vocês acham que nós vamos começar a nos preocupar com quem não tem o mínimo para a santificação do Shabat? Qual que é o mínimo? O pão e o vinho. Pode ter pessoas que não fez o pão porque ela não quis, não porque ela não pode. Certo? A outra coisa é quem não pode fazer. Ele não conseguiu ter o mínimo. Aí quando nós estamos nos alimentando das iguarias desse Shabat, nós vamos dar o de melhor para quem? Quem comprou o salmão, o vinho, as halot, as bebidas, as sobremesas, as frutas que estão na sua mesa de santificação de Shabat, ele vai ter prazer nessas coisas? Vai ou não vai? De descansar, de proferir uma brachá, de agradecer. Vai ter o prazer ou não vai? Vai. Então, quando que nós aprendemos a dar coisas boas para os outros? Quando que nós podemos aprender? Quando? E aí, pessoal, se você for perverso com você mesmo, como que você pode ajudar os outros? Antes de nós aprendermos a fazer tzedakah, nós precisamos saber como dar presentes e coisas boas para quem? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você fez ralá e vinho para o teu Shabat? Você deu para a tua alma e para a tua família coisas boas para esse Shabat? Então você tem chance de dar coisas boas para os outros. A Torá está nos obrigando no segundo dízimo a não, ou o Maaser e Shon é para quem? Eu falei agora, o Maaser e Shon, o primeiro dízimo é para quem? Para o levita, certo? O Maaser Sheni é o segundo dízimo. O Maaser Sheni é o que a Torá nos ordena de que pegássemos aquele valor. Vamos supor, era tanta coisa que eu tinha que levar para Jerusalém ou para a sinagoga, que a Torá diz assim, você vai converter aquilo em
dinheiro. E você irá para o lugar que o Eterno teu Deus escolher, e ali, com a tua casa, quem que é a tua casa? É o teu cônjuge e teus filhos. E lá você vai comprar do gado, do vinho novo, do vinho velho e de tudo que agradar a tua alma. Se você for incapaz de entrar no Shabat, no dia sagrado, sem ter feito as halotes, sem ter um vinho, sem ter feito coisas que a tua alma se agrada, você não será capaz de alcançar as necessidades daqueles que não têm. E essas são as etapas que nós aprendemos a chegar, porque nós estamos aprendendo dessa Torá como que nós nos relacionamos com o nosso dinheiro. Nosso. É nosso. Parnasatová é nosso. Mas é confiado para quem? Para nós. Então, quando chega ali, eu tiro 10%. E aí eu tenho que separar um outro tanto para as festas. Quais são as festas? Shabat, a primeira das datas santas. Pessa, Shivilo de Pessa, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzaret, que é Simchat Torah. Para todas estas festas eu tenho que saber dar coisas boas para quem? Tu e tua casa. Roupa nova. Coisas boas. Iguarias. Entendeu, pessoal? É desta forma que a Torá nos ensina a relacionar com o nosso dinheiro. Nós só podemos ser sensíveis às pessoas a partir do momento que nós sabemos dar coisas boas para nós. Então o teu Shabat que não tem halá e que não tem vinho torna você uma pessoa insensível, incapaz de pensar nos outros. Porque se você não cuida nem de você, como você vai se preocupar com os outros? Então nós precisamos aprender, definitivamente. Teve um evento aqui que as mulheres veio e usaram os fornos e fizeram pães. Nós poderíamos saber quantas das famílias dessa sinagoga não tem halá para o Shabat, não tem as halotas. Por exemplo, nós temos aqui 2 ou 3 famílias que trazem as halotes para a santificação do serviço sinagogal. Então já tem uma pessoa que além de fazer para ela, ela está fazendo para os outros. E o vinho? E as outras coisas, né? Então, eu acho que todos aqui vai ter as condições mínimas de saber dar boas coisas. Chega lá para a esposa e fala: hoje eu trouxe um salmão para você preparar para o nosso Shabat. E trouxe um vinho bom para acompanhar. Aí ela fala assim: então a sobremesa é por minha conta, eu vou cuidar do restante. Então você já movimentou uma atmosfera para a celebração do Shabat. Quando você estiver lá desfrutando daquela iguaria, você vai pensar assim: quantas pessoas na sinagoga têm o mínimo do que estou fazendo aqui? Não tem o mínimo, que é o pão e o vinho. Então, Re'ê, pessoal, é a educação que a Torá está nos dando sobre como nós nos relacionamos com o dinheiro. A Torá nos ensina a fazer 3 separações. Porque quando você é capaz de ter prazer com o seu Deus, quais são os dias que nós demonstramos o prazer da nossa relação com Deus? Quais são? É o dia que você abre a marmita lá no seu serviço? É? Ou o dia que você dedicou com a sua família para proferir as bênçãos e agradecer a Deus? Quais são os dias? Então nós aprendemos a estabelecer esse relacionamento. Agora que nós já sabemos fazer isso, nós começamos a ser capazes de pensar nos outros.
Porque você sabe dar boas roupas para os seus filhos, sabe ou não sabe? Você sabe preparar os momentos festivos para sua casa. E agora nós começamos a pensar. Agora nós pensamos no nível de tzedakah que não está relacionado ao quanto eu gosto ou não gosto daquela pessoa. O quanto ela me agradou ou o quanto ela me desagradou. A tzedakah, ela está desvinculada de todos esses valores, porque diz assim: e chegarás o 7º ano, você emprestarás a teu irmão. E aí a Torá reforça assim: e você darás a ele a muitas vezes, porque agora nós estamos treinando os nossos instintos a como tratar o nosso dinheiro. Eu vou falar para vocês o seguinte: qual o banqueiro que eu usei de exemplo aqui hoje? A família Safra. O Yosef Safra. O Edmund Safra. Ele foi considerado pelas convenções de Genebra e da Suíça. O que tem lá? O paraíso fiscal. O incentivo fiscal está ali. Todos os bancos do mundo se comunicam com aonde? Com quais países? Suíça. Certo? Para quem que eles deram o prêmio de maior banqueiro do mundo? O maior banqueiro do mundo está relacionado a duas funções. Ao que tem 20 bilhões de dólares na sua conta e o número de filantropia. Em hebraico, essa filantropia chama-se o quê? Dá um nome hebraico para essa filantropia. Tzedakah. Você entendeu, pessoal? Porque esse banco, ele começou... Os bancos, a Torá diz assim: você não emprestará dinheiros a juro para quem? A teus irmãos. A eles você emprestará sem juros. E para quem que nós podemos exercer com juros? Por que o maior banqueiro do mundo é judeu? Porque ele sabe dosar. Porque os bancos, ele não empresta nada se você não tiver um poder de alienação. Você vai comprar o imóvel está na onde? É do banco. O carro é do banco. Se você não tiver um potencial ou seja, for um crédito de risco, o banco não quer saber de você. E aí, essa premiação considerou que esse banqueiro, o maior banqueiro do mundo, ele ofereceu crédito a pessoas que não tinham poder de devolver. Não é que não tinha poder de devolver. Ela não transmitia segurança às outras instituições. Nenhuma outra instituição oferecia crédito, porque o risco de não receber era maior. Então, o nosso macerote, ele é dividido em quanto tempo no período da colheita do sistema agrícola? Porque nós recebemos como mensalista, certo? Todo quinto dia útil, todo final de mês, os pensionistas, os aposentados, os servidores públicos, os servidores privados estão recebendo mês a mês, mensalistas. E quem trabalha na lavoura lá, ele está recebendo quando? Na safra, né? Na colheita. São modelos diferentes. O americano recebe anual, não é isso? Agora, quando ele oferecia e ofereceu esses créditos para as pessoas que as outras instituições tinham medo de não receber de volta, a Torá está nos ensinando na Parashá Re'eh sobre abrir e fechar a mão. Quando você vai receber as coisas para você, como
Com qual sentido você recebe? Aonde que você recebe as coisas? Pelo ouvir? Pelo ver? Pela mão. Quando alguém vai te dar alguma coisa, você recebe aonde? Você recebe alguma coisa de mão fechada? Alguém recebe algo de mão fechada? Como que você recebe as coisas? Abrindo as mãos. A Torá diz assim: não endurecerás o teu e não fecharás. Você fecha a mão para receber alguma coisa? Não. Quando é que nós fechamos a mão? Quando que nós fechamos a mão? Quando nós temos que doar. Quando nós temos que fazer de sedacá. A Torá diz assim, por quê? Porque às vezes nós temos bons pensamentos. Se eu ficar rico, que carro que você quer ter, Mordecai? Fala. Aonde você quer morar em Curitiba? Você vê como eu sou bem intencionado? Vocês estão vendo, pessoal, como eu sou bonzinho? Estão vendo ou não? Como o Shemuel é generoso? Se eu ganhar 20 milhões, Mordecai, escolhe o lugar que você quer morar e o carro que você quer andar, tá bom? Viu? Viu como nós somos generosos? Nós temos bons pensamentos. Às vezes a pessoa faz voto, pessoal. Eu vou montar um negócio. E se der certo, eu vou ajudar o fulano, o ciclano e vou ajudar a sinagoga. Sabe por que eu sei? Porque as pessoas, elas estão precisando de um favor celeste para conseguir. Ela está com uma demanda na justiça. Ela tem 200, 300, meio milhão, 2 milhões. É coisa de herança, é briga de justiça, é indenização, é negócio enrolado. E toda a vida da pessoa começa a estar presa naqueles valores. Ela não consegue mais desenvolver. Porque é uma coisa que é e não é. Eu tenho meio milhão, mas eu preciso da decisão da Suprema Corte para eu receber. Eu tenho herança, mas eu preciso que o negócio se desenrole. Você tem e não tem, é ou não é? Aí as pessoas procuram, elas recorrem a quem? Shem, se o Senhor me ajudar. Se o Senhor liberar esse negócio que é meu, eu vou fazer isso pela sinagoga. Eu vou ajudar o fulano, eu vou ajudar o ciclano, eu vou fazer, Hashem. Então, quando a Torá diz assim, não endurecerás o teu coração e não fecharás, ela está falando de pessoas que tinham bons planos, ela tinha boas ideias, eu vou fazer isso. E ela conversa com Deus. E às vezes Deus parece que não dá bola, ela chega na gente e fala, olha, Shemuel, eu tenho uma indenização, eu tenho um negócio, eu tenho uma herança, eu tenho isso, eu tenho um negócio enroscado aí, e se aquilo der certo, olha, a sinagoga nunca mais será a mesma. Todos serão beneficiados. E aí acontece, pessoal, que às vezes o negócio desenrola. Às vezes o negócio desenrola. Aí a pessoa passa assim, te encontra, ela fica desenchavida. Você acha que é meu papel cobrar um voto que a pessoa fez com Deus? Não, isso é problema teu. Então quando a Torá diz assim, não endurecerás o teu coração e não fecharás, porque a primeira coisa que acontece antes de fechar a mão, o que é? Endurece o coração. Porque aí aquele dinheiro que você ia fazer aquela coisa, surgiu outras prioridades. Surge a oportunidade de investir um negócio aqui, outro ali. E se você tirar aquele valor que você prometeu na sua intenção, vai te atrapalhar naquele investimento. Então diz assim, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão. E são etapas que nós aprendemos a administrar os nossos recursos e passamos a ter sensibilidades pelos próximos. O profeta Ishayahu, ele diz assim,
inversamente, todo aquele que se uniu a ti em tua pobreza permanecerá contigo na tua prosperidade. No futuro, na era de Mashiach, porém, não serão aceitos os novos convertidos, pois na tua prosperidade patente não permitirá que os seus motivos sejam puros. Sabe o que isso quis dizer? Lembra de Ruth e de Naomi? Lembram? Naomi era a esposa de Elimelech, o judeu mais rico e proeminente da Judéia, que no momento de crise, ele pegou toda a sua fortuna, pôs na sacolinha e saiu na calada da noite, fugindo e olhando se não tinha nenhum pobre, um pedinte, alguém que precisava de empréstimo olhando. E correu proteger a sua fortuna nas campinas de Moabe. Ele era a pessoa que tinha todas as condições de levantar a economia e contornar. Mas não. Fugiu no momento que teve a oportunidade de testar o que fazer da sua fortuna. Foi proteger a sua fortuna nas campinas de Moabe. Morreu, os seus filhos morreram e a sua viúva falida, idosa, humilhada, reuniu suas noras e disse: não tenho recurso, não tenho idade para dar mais filhos a vocês, voltem para os seus deuses e voltem para o teu povo. Orfá voltou. E Ruth diz assim: o teu povo é o meu. Você fala isso para o pobre também ou não? Você fala isso para o órfão? Você fala isso para os problemas da sua sinagoga? O teu povo é o meu povo? Ruth falou. Ruth não falou isso pro Edmundo Safra, nem pro Yosef Safra, nem pro Silvio Santos. Ela falou para uma judia falida, humilhada e idosa. Não quer dizer que a idade ela é um fator, mas parecia não ter, tipo, o que você pode obter de volta em ajudar uma pessoa nessas condições? O que ela pode te retribuir? Ruth não fez esse cálculo? Fez ou não fez? E ela falou assim: não insista. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Por isso que aqui o que consola Jerusalém diz assim: aqueles que inversamente te ajudaram na tua pobreza, eles prosperarão junto contigo. Porque ele não tinha interesse. Ele estava desprovido de interesse. O que ele falou primeiro? Jerusalém é a viúva. Jerusalém é a pobre. Aqui é ou não é? Então, o profeta Isaías diz assim: aquele que inversamente te apoiou e te ajudou na tua pobreza, prosperará contigo. Contigo o quê? Que dinheiro tem a cidade em que as ruas são de safiras vermelhas? Que dinheiro, que poder tem? Aí ele diz assim: na era de Mashiach não serão admitidos novos convertidos, porque agora os convertidos aceitarão a Deus pela prosperidade, pelo que eles estão vendo. Naomi não era uma idosa com fortunas. Você fala: poxa, agora eu vou colar
nessa viúva porque eu posso herdar alguma coisa. É vantagem ou não é? É vantagem ou não é? Se fosse uma viúva bilionária, é uma vantagem ou não é? Aí você fala assim, não, Ruth foi interesseira. Ruth foi interesseira. Mas não. Ela falou assim, não tenho dinheiro, fali meus negócios, não tenho idade e eu vou voltar humilhada para a Judeia. E ela falou, não, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E ela foi parar entre os pedintes lá na fazenda de Boaz. E ela mereceu estar entre aqueles que prosperam. Agora outra coisa que diz assim, eis que eu criei o ferreiro que assopra o fogo e o carvão que produz a arma para os seus propósitos. Qual que é o propósito da arma? Defesa? De matar e destruir, certo? Ou de defesa, ou de ataque. Eu sou o ferreiro, eu sou o que criei o ferreiro que assopra o fogo e forja o ferro para construir a arma. Ele diz assim, para os seus propósitos. Eu criei o destruidor para destruir. Toda arma afiada contra ti não terá sucesso. Deus está falando para quem? Para Jerusalém. Toda arma que for apontada contra ti não terá sucesso. E toda língua, isso é para o presidente do Brasil, e toda língua que condenar, que acusar contigo, e toda língua que contender contigo em julgamento, tu a condenarás. Entendeu, pessoal? Então, são os efeitos de quando nós sabemos lidar com as condições, quando ela nos favorece. Quando a situação nos favorece, nós temos as condições de subir, de crescer, de desenvolver e de ser favorecido por aquele que é dono do universo. Por isso que a tzedaká, ela não pode ser comparada a um ato de presente. Ela é um ato de justiça. O que o juiz faz? O que um juiz deve fazer? Alguém adiantou aqui, qual que vai ser a próxima paraxá? Shofetim. Estamos prontos para ser os juízes? Está pronto para usar a balança de forma justa? Vocês estão prontos? Sim ou não? Essa justiça chama-se tzedaká. Quando nós recebemos a nossa parnassá, a parnassá é só os valores acima de 100 mil? Não. O assalariado é parnassá tová também. Quando nós recebemos a balança, nós colocamos e balanceamos, sabendo que Deus vai mudar a nossa sorte. Entendeu? Deus que muda a nossa sorte. Então, pessoal, os macerot é a lição que temos de como nós nos relacionamos com aquilo com que recebemos. E isso não está dizendo quanto você recebe, mas o que você recebe. Porque quem recebe pouco, ele tem mais facilidade. Eu já fui tesoureiro de uma comunidade. E você passa a conhecer as pessoas, pelo que ela é e pelo que ela doa. Eu vou falar uma experiência de um amigo, um senhor aposentado. Ele está vivo, porque ele era muito idoso quando eu me casei. Eu poderia até falar o nome dele, já que é uma virtude. Ele tinha um salário mínimo. Quando eu fui o tesoureiro da comunidade dele, ele tinha um salário mínimo. E quando o Samuel, meu filho, foi ter o parto do Samuel em 2008,
no semáforo do hospital, em 2008, aquele idoso, eu parei ali com aquele no carro, e ele foi até o meu carro, me reconheceu e falou assim, o teu filho vai chegar? Eu falei, vai chegar, muito feliz. Ele me abençoou, me agradeceu, e eu percebi que ele estava com balinhas, vendendo balinhas no trânsito. Aquilo foi de cortar o coração. Então, o que os relatórios diziam sobre esse judeu? Idoso, aposentado, anda bem vestido, a casa dele é impecável. Se você entrar lá qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, você é recebido como entrando na casa de Abraão. Anda bem vestido, cheiroso. Sabe o que é um velho cheiroso? É outro velho, viu, Pablo? Não se empolgue. Sabe o que é um velho cheiroso, bem arrumado? Os filhos fazendo faculdade. Os filhos trabalhando, todos educados. Eu falei, meu Deus, como que ele consegue fazer tudo isso? E ele tinha um hábito, porque ele entregava o Maaser toda semana, porque ele tinha, além da sua aposentadoria, ele tinha essa renda das vendas que ele fazia. Tudo certinho, pagava Rosh Hashanah certinho, pagava o jantar de Pêssego certinho, dele e de toda a família, antecipado. Falei, meu Deus, mas que disciplina. Que disciplina. E se pedisse para ajudar em alguma coisa, quem eram os primeiros? É o seu Antônio de Campinas. Da Belanise de Souza, que sempre está nos acompanhando. Então são pessoas que trazem energia para as sinagogas, assim, para a comunidade, uma energia que às vezes nós somos protegidos por uma pessoa e ele senta no último banco. Assim. Senta lá no último, ele só chega ali, ele senta ali, tem dificuldade na fala e tem o lugarzinho dele ali, ó. Você não percebe ele se movimentando nos lugares de destaque da comunidade. Eu fico pensando que às vezes os méritos de uma comunidade estão nas costas de um comportamento desse. A nossa saúde, a nossa sorte, a nossa proteção, a nossa segurança, ela vai toda nos méritos de uma pessoa justa. Quanto que ele tem de fortuna, pessoal? Ele nunca fez plano com aquilo que não tinha. Ele fez justiça com o que vem na mão dele. Quando você faz plano com aquilo que não tem, igual o Shemuel, que já prometeu para o Mordecai uma casa e um carrão, né, Mordecai? Mas o Mordecai quer saber o que pode ser feito por ele. O exemplo, né, o Mordecai e outras pessoas são só ilustrando aqui a nossa fala. Mas quem tem fome, quem tem sede, quem precisa da cura, quem precisa de um cuidado, quem precisa de uma atenção, ele precisa saber agora, antes de que você alcance o seu primeiro milhão. E aí, o Osmar Serote, ele é a lição de como que nós nos relacionamos com esse dinheiro. Você não precisa ser milionário para fazer coisas boas. Você não precisa ser milionário para ajudar as pessoas. Você não precisa ser milionário para ter felicidade nas suas festas. Era o primeiro a pagar as festas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. O jantar vai ficar R$200. Sabe quantas pessoas eram na casa dele? E fazia com prazer. Fazia não faz, porque eles estão vivos. Ele ainda vive. Por que a pessoa vive tanto? Ele já era idoso quando Samuel nasceu. Muito idoso. E ver ele no semáforo ali, ele nunca disse, ele é tão discreto. E de repente eu encontrei ele no semáforo vendendo a balinha, que é a forma dele complementar a renda que ele tinha.
Mas dentro de tudo que a comunidade promove, das festas, de tudo, vamos comprar o Sukkot, nós temos que comprar o lulav. Em casa são 2 homens. 2 homens, o lulav custa $70. Quanto que é $70? 300 e... quase R$800. Para cumprir a mitzvah de quanto tempo? E aí, pessoal, é uma oportunidade para cada um. Entendeu? Ou a sinagoga que tem que fornecer o lulav? Não. Cada judeu vai cumprir a sua mitzvah. Um lulav, todos terem um lulav para celebrar Sukkot. Porque é o julgamento da nossa fortuna, da nossa parnassá, do nosso sustento, da nossa generosidade, da nossa capacidade de transformar o mundo, da nossa capacidade de ser igual a Deus. Hashem diz assim: e vocês me farão um santuário. A vez de vocês demonstrarem isso. Entendeu? Então, todos esses valores é esperado do nosso comportamento. De como é a sinagoga que eu rezo, como é a participação da minha família e a minha nas festas, e qual é o cuidado que eu tenho com as pessoas. Então, dentro do cuidado da tzedakah, ela tem as seguintes prioridades. Olha na tua família, tem alguém precisando de alguma coisa? Ela é prioridade. Se na tua família tem alguém passando dificuldade, você precisa ajudar lá dentro da tua casa. Você não pode permitir que a pessoa dentro da tua família venha clamar a Deus por ajuda que está na tua mão. Ajude primeiro a pessoa que está dentro da tua família. Tem alguém passando dificuldade, precisando de remédio, precisando de coisas básicas, ajude essa pessoa. E depois, qual a próxima prioridade do judeu? Qual que é a nossa próxima prioridade? A comunidade. Dentro da comunidade, tem alguém passando por dificuldade? Eu não posso permitir que ele venha clamar a Deus pelas coisas básicas que estão na minha mão. E depois, qual a próxima prioridade? Depois estamos liberados para ver o que está de errado, o que precisa da nossa ajuda para o lado de fora. Entendeu? O lugar onde nós rezamos é nossa preocupação. É a hora de nós demonstrarmos gratidão a tudo que Deus nos dá. É terumá. Terumá está associada à forma como nós queremos agradar alguém. Como você quer agradar alguém, o que você faz para ele? Cortesia, presente, para agradar. Bajulação, de outras palavras. É dessa forma que nós agradamos a Hashem. Entendeu? Quando você está passando na Santos Clube ali, você fala assim: o microfone da sinagoga está uma porcaria. O que eu posso fazer para melhorar? Um dia teve um judeu bem intencionado que perguntou, ele nos assiste lá da fazenda e diz que falha bem na hora do shiur, mas ele fica bravo. Ele teve a curiosidade de perguntar quanto custa um microfone bom. Eu falei para ele falou, quando eu ficar rico eu resolvo isso. É assim. Nós vamos resolvendo as demandas. Você está lá na Santos Clube e está pensando na mansão do amigo que você estima. Você gosta dele, não é porque ele é rico. Você gosta dele. Aí você fala assim, poxa, esse jogo de taça ia ficar bonito naquela cristaleira. Aí você compra e leva. Parece que não faz sentido, né? Mas é o que o dono do mundo está falando.
Moshe vai e fala a todo aquele cujo coração se move voluntariamente que me traga presentes. Quando você faz coisas pela tua sinagoga, você demonstra que além de você, além da tua família, além dos teus pobres, você também tem apreço pelo dono do universo que não precisa de nada teu. É gratidão, é amizade, é prazer de estar na presença dele. Aí você entra, toda vez que você vai lá naquela mansão, você olha para aquela taça e você fala assim: tira uma selfie. Você fica orgulhoso de ter tido parte, fala assim, de participar, de dar sua contribuição. De dar sua contribuição no lugar que você tem prazer de estar. Qual que era a preocupação de Davi em construir o templo? Davi diz assim: eu habito em uma mansão, mas a tenda de Hashem, mas Deus está habitando em tendas. Davi se sentiu um total desconforto em estar morando no lugar mais caro do que o lugar onde habitava a presença divina. Esses são os níveis que nós chegamos quando nós aprendemos a usar. E está aí o segredo da prosperidade, pessoal. Quando nós sabemos dialogar com o nosso dinheiro, quando nós sabemos usar o nosso dinheiro ao nosso favor. Então, a disciplina de Re'eh sobre os Maserot são os níveis em que nós vamos ter nos desapegos gradativos. Primeiro do Maaser Rishon, depois o Maaser Sheni, para mim e para minha família. E quando eu sei desfrutar do Maaser Sheni, eu sei também como retribuir. Em Jerusalém, quando no período das festas, o valor de ajuda que era dado ao órfão, o pobre, a viúva, o peregrino e o levita, esse valor era colocado de forma que cada um deles podiam sacar sem ser humilhado. E você fala assim: ô Joãozinho, vem cá, eu trouxe sua de Sedacá, e todo mundo vendo, né? Não, ele tinha como sacar o valor da participação da festa dele de forma digna, sem ser exposto. Não podemos expor ninguém. Quando nós conseguimos fazer que a nossa tzedakah chegue de forma discreta, então nós conseguimos alcançar o nível de generosidade na forma como nós contribuímos, né? Está aí o segredo o segredo de nós alcançarmos os patamares de ter segurança, de ter proteção e de que o nosso dinheiro comece a nos dar condições. Porque se você for um bom distribuidor da sua Parnassá Tová, significa que você vai começar, o Tribunal Celeste vai começar a confiar mais recurso em tuas mãos. Quanto mais justiça nós exercermos, mais o Tribunal Celeste vai liberar para você. Entendeu? Abraham falou assim: para que mais riqueza se eu não tenho herdeiros? Né? Para que mais riqueza? O Edmundo Safra, ele está sendo destacado pelos outros bancos. Os outros bancos estão destacando que ele deu crédito para o lugar que as outras instituições bancárias não tinham coragem de dar. E ele é a maior instituição filantrópica das instituições bancárias. O maior. Em muitas ações culturais, educacionais, de ajuda humanitária, você vê lá uma plaquinha escrito Safra. E Safra é uma palavra árabe. Safra é uma palavra em árabe que descreve o quê? No hebraico, o que você descreve o ouro? Zahav. Safra é ouro. Entendeu? Banco Safra.
O safra é ouro em árabe. Então, pessoal, como que nós chegamos aos níveis? Quando nós sabemos dialogar com aquilo que os céus nos dá, né? E pergunta se eles já começaram rico. Pergunta como começou o Cenoura Bravanel. Ele foi generoso porque ele já era rico? Ou ele ficou rico porque ele era generoso? Hã? Então seja generoso. Venda a balinha, venda a carteirinha, venda a caneta. Não tenha medo. Não tenha medo. Valorize a família, começa a dar à sua família o prazer de você existir. Quando teu filho falar, que sobremesa, eu adoro essa sobremesa, que delícia. Ele vai começar a entender que você é o provedor. Quando você, pai, está provendo a família, dando a ela o prazer do Shabat, dando a ela o prazer do Rosh Hashanah. Quando as crianças falam, eu gosto dessa roupa, roupa nova. Lulav, olha, o teu Lulav está aqui. Então, nós vamos nos parecendo com Deus. O que Deus faz? Prover, né? Prover o Kiddush, prover o Lulav, prover todas as coisas. E aí nós vamos aprendendo como lidar com a nossa fortuna.